Olá, colegas. Professor Francelso aqui. Vim trazer aos colegas aqui a relação entre os conteúdos programáticos em relação à área da pedagogia, da parte de formação geral e da parte de formação específica. Há de se observar que existe uma grande dificuldade para os colegas organizarem esses assuntos, né? Saber quais são os âmbitos que as questões irão aparecer na prova, né? Nós vamos verificar que existe o âmbito pedagógico, o âmbito social, o âmbito psicológico e daí por diante. Então vejam bem, nós temos aqui os primeiros 7 itens do conteúdo programático. Esses itens aqui, eles fazem uma grande diferença para que os colegas possam compreender os demais conteúdos programáticos que a prova PND vai trazer, tá? Essa parte que envolve filosofia, história, sociologia, psicologia, teoria da aprendizagem, didática e currículo, tá? Observando aqui, colegas, num desenho bem simples, para que nós possamos compreender como é que esses assuntos, essas ciências, elas repercutem aqui no processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, observe aqui essa sequência de currículo, didática e metodologia. Essa sequência, currículo, didática e metodologia, apenas no aspecto pedagógico e não envolvendo o aspecto psicológico e nem social, é exatamente a pedagogia tradicional, ou seja, vai tratar ali apenas o aspecto pedagógico sem incluir ali o aspecto psicológico e o aspecto social, tá? E a escola ela vai trabalhar esse desenho aqui de currículo didático e metodologia para quê? Para que possa entregar esse aluno à sociedade, tá? Dentro do perfil tradicional, né, a finalidade da educação seria formar o cidadão para atuar na sociedade, ponto. Tá? Numa perspectiva mais contemporânea, a finalidade da educação é o quê? É formar cidadãos críticos, conscientes e responsáveis para que possa atuar de forma crítica na sociedade, resolver os problemas do cotidiano e respeitar a cultura, trabalhar a inclusão e respeitar a diversidade. Então perceba que há uma ampliação da finalidade da educação na pedagogia contemporânea. Tá? Então, o que os colegas devem observar aqui é essa ideia do tradicional e essa ideia do contemporâneo. Por quê? As questões da prova vai trazer situações contemporâneas, mas não necessariamente que todas as questões vão estar nesse patamar. Né? A banca vai trazer questões em que ela quer que você mostre como foi que a educação chegou àquele patamar, quais foram os caminhos. Então, dessa forma, as questões vão trazer, a banca vai trazer as questões, não necessariamente 100% dessa pedagogia contemporânea. É por isso que é importante entender o futuro, né, e entender o passado em relação a isso. Pois bem, colegas, e aproveitando aqui, nessa estrutura dessas 7 primeiros itens aqui do conteúdo programático, vamos falar aqui um pouquinho da história da educação, para que os colegas possam compreender quando é que essa máquina aqui, ó, ela começa a modificar, tá? Aqui no século XX, no início do século XX, colegas, nós observamos um feito muito importante da educação, que foi a ideia da escola nova, tá? O que é importante a gente saber aqui? Que existiu a chamada pedagogia experimental, tá? Que fez com que a pedagogia saísse do ramo da filosofia, tá? E se pudesse incorporar a pedagogia ao processo de ensino-aprendizagem outras ciências que seriam ali recém-nascidas ali no século XIX, a psicologia, né? A sociologia, tá? A antropologia. Então perceba que essas ciências elas acabaram o quê? Elas acabaram
fazendo parte ali da ideia do processo de ensino-aprendizagem. Então, é nesse momento, nós estamos falando aqui um pouquinho de história, né? É nesse momento que a educação ela tem uma reviravolta, tá? Ou seja, no lugar de tratar apenas essa parte pedagógica sem cunho psicológico, sem cunho filosófico, uma filosofia mais aguçada, né? E sem o cunho social, seria de fato uma pedagogia tradicional. Então, o que aconteceu, né? História da educação. O que aconteceu? No movimento da escola nova, né, foi trazido para a educação a preocupação de outros aspectos do aluno, tá? O aspecto social, o aspecto psicológico, tá? E dessa forma, passou-se a verificar essa máquina aqui de uma outra forma, tá? Ou seja, os aspectos sociais, os aspectos psicológicos, eles tinham uma repercussão grande no processo de ensino-aprendizagem. Então, o que acontece nesse momento? Por exemplo, a psicologia, por exemplo, no processo de ensino-aprendizagem, na organização e na escolha dos currículos, tinha que se levar o quê? Tinha que se levar os aspectos psicológicos do aluno, né? Como um marco muito gigantesco, nós temos aí as teorias de Piaget, né? Em que ele divide ali na sala do desenvolvimento. Então, isso repercutiu para quê? Para que eu possa, por exemplo, tratar a matemática do 7º ano, por exemplo, tendo em vista que dentro das fases do desenvolvimento tem fase que a criança, que o aluno ainda não tem a abstração. Então, nesse caso, a gente não pode trabalhar com números hipotéticos, por exemplo, que não pode trabalhar com equação. Então, toda essa parte psicológica, ela vai repercutindo ali dentro dessa máquina, currículo, didática e metodologia. Então, isso vai o quê? Vai ampliando o conhecimento e aumentando as possibilidades de fazer com que esse cidadão chegue nessa sociedade de forma mais eficaz, né? Dentro do ramo psicológico também, é importante você verificar que a didática e a metodologia, né, há de se considerar a questão de afeto, a questão do cunho social, da interação social, né, trazida ali por Vallon, trazida ali por Piaget e por Vygotsky. Então, perceba que a partir dos anos 30, 1930, né, há essa preocupação e esses conhecimentos, eles vão o quê? Eles vão permear aqui dentro dessa máquina, currículo, didática, metodologia e sociedade, tá? Então, dentro dessa ideia da escola nova, né, aí muda todo esse desenho, né? Aqui, por exemplo, na metodologia, quando, por exemplo, a figura principal era o professor, agora é o aluno, né? Hoje a gente fala de metodologias ativas, em que é o aluno que vai ser ali o protagonista, né? Ele que vai trabalhar de forma procedimental, que dessa forma ele vai conseguir adquirir a aprendizagem chamada de aprendizagem significativa, que não é aquela aprendizagem apenas que memorizou, que decorou. Então perceba que quando o aspecto psicológico adentra nessa máquina, as coisas vão ampliando, né? O cidadão o cidadão em que a escola pretende formar para a sociedade já é um cidadão mais bem elaborado, né? Dentro do ramo social, a gente tem ali a filosofia. A gente vai observar que vários temas trazidos, vários conteúdos trazidos no conteúdo programático, tem a ver com a filosofia, né? E a filosofia, colega, você vai observar que ela faz parte desse ramo social e vai trazer uma coisa bastante interessante, que é a relação da escola com a sociedade, tá? Essa relação entre escola e sociedade, né? Ou seja, a filosofia vai ajudar com que a escola venha trazer um cidadão, que ele venha atuar na sociedade e que esse cidadão venha ter ali o quê? Os princípios morais, os princípios éticos. A gente sabe que atualmente nós temos um problema muito grande em relação à ética
em relação à moral, né? Em relação a outros temas que são problemas sociais, né? Então, a filosofia dentro da educação, ela traz essa pergunta: como é o homem que eu desejo formar na atualidade, né? E essa pergunta ela veio sendo modificada no decorrer do tempo, né? Então essa é a contribuição, uma das contribuições da filosofia, né? É fazer essa relação entre a escola e a sociedade. Nós também temos dentro do cunho social, né, a contribuição da sociologia, tá? Que também vai trazer essa relação entre escola e sociedade, mas num patamar diferente, ou seja, vai ser feita a seguinte pergunta, né? Qual é o impacto que a educação tem para a sociedade? Qual é o impacto positivo, qual é o impacto negativo? Ou vice-versa, qual é o impacto que a sociedade tem para a educação? Então, esse alinhamento entre a educação e a sociedade, a sociologia ela vai tratar em relação a esse impacto. Tá? Então, perceba, colegas, que dentro desse desenho de currículo didático e metodologia, ele vai se modificando no decorrer do tempo. Tá? Para que nós possamos chegar hoje a uma educação mais contemporânea, você vai observar, e para isso que o conteúdo programático traz vários conteúdos que você vai verificar no ramo filosófico, no ramo sociológico e no ramo psicológico. Por quê? Porque hoje, com essas ciências e com a necessidade dessas ciências hoje dentro da educação, você percebe que para atender a demanda social hoje, o modelo social hoje, é necessário que essas ciências que na tendência tradicional elas não faziam parte, e agora elas fazem parte a cada dia. Tá? Então os colegas vão perceber que hoje o conceito de currículo é diferente de ontem, o conceito de didática é diferente, de metodologia é diferente, e o conceito de sociedade hoje é diferente, né? Então, as questões da prova vão trazer essa ideia da contemporaneidade, né? O que é o currículo hoje, né? Nós temos a forma curricular interdisciplinar, sim. É o que é contemporâneo? Sim, né? Então, nesse bloco curricular interdisciplinar, né? Nesse currículo, dessa teoria pós-crítica, que além de abranger ali as disciplinas matemática, geografia, história e assim por diante, vai trazer questões dentro dessas disciplinas, questões de multiculturalismo, diversidade social, vai trazer questões de inclusão. Então perceba que esse novo modelo de currículo, né, esse modelo pós-crítico, né, e essa ideia do arranjo interdisciplinar vai trazer situações, né, que vai atender a demanda social, né? Nós vivemos hoje o quê? Vivemos hoje crises econômicas, vivemos hoje crise social em relação a desemprego, em relação a preconceito, em relação aos mais diversos problemas sociais. Então, aqui no currículo, né, há de se pensar um currículo, vamos dizer assim, um currículo pós-crítico, né? Um currículo que não apenas se preocupe com a transformação social, mas que se preocupe também com a minoria. Tá? Então, você vai perceber que no decorrer no decorrer da história da educação, você vai ver que isso é uma preocupação contemporânea, né? E também vai verificar também que essa ideia da didática, né? A didática que seria a parte de você otimizar o processo de aprendizagem. Você vai verificar que a metodologia mudou, as metodologias ativas hoje que fazem com que o aluno coloque a mão na massa, que ele seja o construtor do seu próprio conhecimento, né? Então, tudo isso você vai verificar no decorrer, né? Em diferentes momentos da educação, essas mudanças, né? E vai ser importante para a gente, por quê? Porque todo o conteúdo programático ele tá organizado, né? De forma que você verifique como foi ontem, né? E verifica como é hoje. E verifica essa relação que fez com que aquilo que era valor ontem, né? Deixou de ser valor ontem e aquilo que é valor hoje. Tá?
tá? Dentro da educação. Então, todo o conteúdo programático, ele traz esse papel aqui da escola, né? A ideia do currículo, da didática, da metodologia, as políticas educacionais que vêm antes de adentrar aqui na escola, por exemplo. Então, tudo isso está dentro do nosso conteúdo programático e a gente vai ver tudo isso entre os diferentes momentos da educação, até chegar na ideia da contemporaneidade e trazer à tona os termos, né, contemporâneos em relação à parte pedagógica, em relação à parte social e à parte psicológica. Tá? Então, esses conteúdos iniciais que a banca trouxe, ela trouxe nessa ordem correta porque é aqui que vai começar tudo. É a noção desses primeiros conteúdos aqui que vai, né, a fazer com que você venha se desdobrar em relação àquilo que a banca vai trazer. Nós estamos falando aqui apenas da parte teórica, colegas, da parte teórica, tá? Vai existir também aquilo que vai facilitar, que vai somar, né? Que vai somar para que você possa acertar as questões, que seria o quê? Que seria a ideia das técnicas, das demais técnicas, a ideia da técnica da LN, tá? Que vai facilitar e vai diminuir muito essa parte teórica, técnica da palavra-chave, mnemônicas, ou seja, é um aparato de situações que vai unir com a teoria, né? E na nossa rotina de resolver questões anteriores, é que faz com que a gente venha chegar na hora da prova e encontrar aquilo que se esperava, né? Então, é todo esse conjunto, né, que tem que ser treinado, tem que ser desenvolvido durante o processo do ensino, nesse período aí de 4 meses. Tá? Então, colegas, trazidas aí essa noção geral e referente a esses conteúdos programáticos, que eles estão interrelacionados. Tá? Todo o conteúdo programático trazido, tanto a parte geral como a parte específica, ela vai trazer essas 3 esferas. Tá? Ela vai trazer conteúdo de cunho de políticas educacionais, vamos chamar de 4. Políticas educacionais, que vai entrar BNCC, LDB, PNE, documentos oficiais, né? Vai trazer esse cunho pedagógico, que é essa ideia do currículo, metodologia, didática, vai trazer a esfera psicológica, em que vai adentrar no processo de ensino-aprendizagem, de forma que há de se buscar os conhecimentos das teorias dos nossos colegas Piaget, Vygotsky, Vallon e os demais. A parte filosófica, para que a gente sempre venha ter essa noção de educação e sociedade, e a parte sociológica, né? A parte sociológica que vai trazer esse impacto de sociedade e sociedade e educação. Também, colega, na parte específica da pedagogia, também vai trazer o quê? A ciência antropológica, a antropologia da educação, né? Que vai trazer algo muito contemporâneo, que é o quê? Que é a questão que é a ideia do multiculturalismo e da diversidade cultural, né? E ver o impacto que isso causa na educação e que esse contexto, né? Que esse contexto faz para a educação, né? E a importância no processo de ensino-aprendizagem. Então, todas, né? Essas esferas de pedagógico, sociológico e social é que vai fazer esse arranjo, né, de conhecimento para que nós possamos acertar ali as questões na hora da prova. O conteúdo programático é extenso, mas trazendo uma rotina, né, uma rotina diária de atividades, de resumos e de simulados, de resolução de simulados, é que vai fazer que a gente chegue a esse patamar que a banca vai exigir da gente. Então, é o nosso recado e até nosso próximo vídeo.